Liga 33! Começando agora mais um episódio do 33, esse podcast que tem trailers de segunda a sexta e o programa completo todos os sábados com 30 minutos exatos. Não é 29h59, não é 30h01, são 30 minutos exatos. 3 pessoas trocando ideia, conversando sobre assuntos diversos para deixar sempre você com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu sou o Gabriel Carvalho e estou aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio. Gabriel, é um prazer novamente estar com você. Tem sido muito agradável cada manhã que a gente tem aqui gravando com pessoas muito diferentes, maneiras de pensar muito diferentes, e não é diferente hoje. Está com uma pessoa que eu conheci recentemente, assisti uma palestra dessa pessoa tem um mês, já é uma pessoa que você já conhecia, e gostei muito assim da maneira com que ele coloca os temas, da maneira com que o quão didático ele é, e é um prazer muito grande para a gente receber você, Eduardo Morita. Um prazer grande, viu, Morita? Obrigado pela oportunidade, é um prazer aí estar com o Gabriel, todos aí, e poder falar do que a gente mais atua, que é o segmento de franquias, né? Então, Morita, eu queria começar por aí, exatamente pedindo para você explicar o que exatamente você faz, de que maneira que você opera e, de fato, o que é esse negócio de franquia, né? Como é que funciona isso? Eu, na realidade, já trabalho há cerca de 30 anos com o segmento de franquia. Sou engenheiro de produção e, por incrível que pareça, a gente aplica muito engenharia no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que franchise é uma engenharia de processos, né? A gente conecta vários setores que são importantes para um negócio performar e, obviamente, agregando áreas que são pertinentes a isso, né? Franquia, basicamente, você replicar um modelo que deu certo ou que está dando certo em várias unidades. A gente tem alguns exemplos clássicos aí, como é o McDonald's, como é o Subway, Dunkin' Donuts e por aí vai, que obviamente em algum momento lá atrás foi criado uma operação, identificou-se a possibilidade de estabelecer várias outras unidades em outros locais e aí partiu-se para um processo de multiplicar o negócio através da franquia, que é um sistema extremamente regulamentado pela lei americana e que protege os dois lados, tanto o franqueador, que é o dono do conceito, como também o franqueado com relação àquilo que ele está adquirindo. Então, o sistema já consagrado aí de décadas, né? Tanto é que ele extrapola até o varejo tradicional que a gente vê, vai aí para mesmo liga de basquete, NBA, NFL, MLS, são todas franquias. A própria Disney trabalha também com o sistema de franquias, né? Então, é um modelo aí consagrado que tem sido referência aí no mundo de negócios, né? Ô Morita, você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que pouca gente sabe como é que funciona o sistema aí da MLS, da NBA, da NFL. É um assunto tão interessante, cara, que uma vez eu tive lá no Orlando City e o cara sentou e me explicou um pouquinho como é que funciona o sistema da liga. E tem muito a ver com franquia, nunca tinha pensado nela como uma franquia. E realmente é franqueado, né? O cara tem que ser aprovado, enfim. Exato. Uma das coisas que o Orlando City... Eu fiquei impressionado quando ele me falou, eu não pago o salário do meu jogador. Na verdade, eu deposito o salário para a liga e quem paga o jogador é a liga. Isso traz para a liga controle absoluto sobre tudo, inclusive direito de imagem, o cara pode fazer merchandising, pode fazer campanha, porque a liga, ela é a chefe de todos os jogadores. E quando você traz esse mundo, que é um mundo que muitas pessoas entendem, que é o mundo dos esportes, fica muito fácil entender. A diferença fundamental, a gente que é brasileiro, né, e está acostumado e realmente, por um lado é bom, né, essa coisa da paixão pelo clube, né, paixão clubística. Aqui nos Estados Unidos é business, tudo é negócio, né? Então o esporte é uma referência de mundo de negócios. Então o que ocorre é que a franqueadora é a NFL, é a NBA, a MLS, são as que regem, digamos, o sistema, e as franquias são os clubes. Então quando a gente vê, por exemplo, na MLS, o Orlando City, ele é um clube. O Inter Miami é um clube. Tanto é que todo mundo fica espantado com a história do Messi, né? Que ele foi contratado, na realidade, quem está pagando o salário é a liga. Não é só o clube. Né? É que o pessoal fala, imagine o Flamengo contratando alguém e o Vasco pagando o salário da pessoa, né? Ou Corinthians, Palmeiras, alguma coisa do gênero, né? Isso na nossa cabeça não teria cabimento, mas aqui não, o pessoal enxerga como mundo do negócio e ele entende que contratando uma pessoa dessa magnitude vai depois repercutir na arrecadação que ele vai estar tendo quando o time dele for jogar, né, contra o Messi, o estádio vai lotar, né? O pessoal enxerga como um todo. A impressão que eu tenho é que se a gente fizesse uma pesquisa no senso comum sobre
sobre franquias, a maior parte das pessoas diria de redes de fast food, por exemplo. Quando vocês dão um exemplo de esporte, por exemplo, de clubes, cai numa coisa que é inusitado. A gente sabe que é, mas acaba não pensando muito nisso. É um desafio tanto, né, Morita, fazer isso. Exato, é porque o sistema de franquia a gente fala que é o ganha-ganha, né? A marca só vai crescer com o sucesso do franqueado. A gente, por lei, é obrigado a colocar no documento a lista de todos os franqueados e os que saíram no último ano. Ou seja, o entrante tem o direito de ligar para alguém, quem já está operando ou quem já saiu, para saber o nível de satisfação, porque saiu, né? Então a transparência ela é muito latente no sistema de franquia e por consequência, claro, o franqueador está extremamente preocupado de atender os seus franqueados para que eles prosperem, para que ele possa estar falando para os outros que o negócio é bom. E eleva minha pergunta: qualquer negócio é franqueável? É mais popular, obviamente, nas atividades relacionadas ao varejo, né? E o mais comum, se a gente observar, quase que metade das redes de franquia estão no segmento de alimentação. Talvez o sistema mais, digamos assim, consistente, fácil de se replicar através de modelos de padronização. Mas a gente tem franquias em serviços, muitas até, no ramo hoteleiro. Existem as franquias do Hilton, do Marriott, né? Uma série de bandeiras hoteleiras lá são franquias também, né? Como a gente mesmo tem na área de contabilidade, na área de construção, a gente está vendo muito, né? Tem um cliente na área de roofing, que é parte de telhado. É possível imaginar vários segmentos sendo franqueáveis, né? Sendo franqueados. Morita, uma coisa que eu sempre acho, por um lado, complicada, por outro lado, boa, na hora de você investir numa franquia, é claro, você pega uma marca que já é consistente, que já vem com toda uma história, com todo um padrão. Por outro lado, você é obrigado a seguir aquilo. Você não tem muito como fazer do seu jeito. Esse é o que eu tenho na minha cabeça. O que você considera que são os principais prós e contras de você investir em uma franquia? A gente costuma, pelo perfil, né? A gente na carreira aí deve ter tido algo em torno de 700, 800 franqueados, mais ou menos, que a gente negociou. O perfil do franqueado, ele é um perfil obediente, né? Ele é um perfil de uma pessoa que tem interesse em empreender, mas que sabe que ele tem que seguir regras. Um outro caso eu tive de alguém que obviamente queria questionar um pouco o padrão do negócio, ou seja, eu até falo para ele, você deveria ser um franqueador, estaria desenvolvendo o seu próprio conceito, né? Digamos assim, a ideia básica é que ele empreendendo de forma solitária, ou ele obviamente vai entrar num terreno de aventuras, né? Que pode ser, tem coisas que ele não tem a segurança, que pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, ou seja, ele vai trilhar um caminho mais árduo para prosperar. E no caso da franquia, ele já tem uma fórmula testada. Ele já tem alguém que fez todo esse trabalho anterior de errar e acertar, ele está comprando acertos para mitigar os erros. Então, na essência, a diferença é essa. Você paga um valor, que é a taxa de franquia, para ter o know-how disso daí, e você com certeza vai ter uma probabilidade de êxito maior no segmento que você quer montar, né? Quer dizer, a origem seria essa. Eu vou empreender uma loja de hambúrguer, por exemplo. Posso ir sozinho ou posso ir por uma franquia. Se eu for sozinho, talvez eu vou ter muito mais dificuldade para implantar o meu negócio. Se eu for através de uma franquia, eu já vou ter uma série de conhecimentos aqui que vão criar um atalho para prosperar no meu empreendimento. Morita, a gente mora aqui nos Estados Unidos, né? E a gente nota assim que o modelo, eu não sei dizer se o modelo em si é muito diferente, mas o mercado de franquias a mim me parece bem diferente do Brasil e nos Estados Unidos. Você pode fazer um paralelo entre esses dois mercados, falando inclusive de números? O sistema em si, quer dizer, a COF, a Circular de Oferta Brasileira, foi inspirada na americana. E depois a gente tendo contato com o documento americano, a gente percebe que o documento brasileiro foi obviamente customizado para a realidade brasileira. Essa questão da auditoria anual não existe no Brasil. Você faz uma circular de oferta, você pode utilizar por anos. No caso dos Estados Unidos, não. Você é obrigado a fazer auditoria todo ano, né? Isso significa que talvez você dá uma segurança e uma condição de análise melhor daquele franqueado que está entrando. Que eu imagino até porque, como as redes são de milhares e milhares de unidades, foi até uma forma de, digamos, blindar melhor o setor com relação a, obviamente, nenhuma empresa fazer uma franquia sem o devido atestado de resultado comprovado, né? O que a gente percebe é que existem franquias muito baratas no Brasil. Eu acho que também isso é um risco de você franquear alguma coisa que pode significar lá na frente que o segmento pode ficar em descrédito. Então, a diferença eu percebo assim, no Brasil as coisas foram sendo ajustadas e houve altos e baixos, digamos, de credibilidade do segmento e acho que muito mais em função da demanda reprimida de mercado. O sistema americano não, ela já veio de uma forma consistente, cada vez foi
se aperfeiçoando, né, de tal forma que a gente tem hoje esse controle através das auditorias, né? Então, acho que a diferença básica talvez é um pouco mais de rigor. Eu acho que existe, o que dá um pouco mais de consistência também para o sistema americano. Né? E valor, e números, né? O mercado americano e o mercado brasileiro em comparação, de quanto que a gente está falando em termos de dólares? A gente está falando em termos de PIB, tanto o Brasil como os Estados Unidos, nós estamos falando de 3%. Os Estados Unidos acho que desenvolve mais ou menos 9 milhões de empregos, o Brasil um pouco mais de 1 milhão e meio mais ou menos de empregos. Quando a gente fala de PIB, a gente está falando de mais ou menos meio trilhão de dólares. Mais ou menos 400, 500 bilhões aí de dólares, por isso que representa os 3 a 4% do PIB americano. E no Brasil seria, guardada as devidas proporções do PIB, né, que é basicamente os Estados Unidos 10 vezes mais que o Brasil, seria mais ou menos isso, 10% desse valor. Né, que a gente estaria falando mais ou menos. Né? É impressionante, impressionante. O vigor do franchise americano é bem considerável. O PIB dos Estados Unidos acho que é 30 e poucos trilhões, alguma coisa assim, 34, 35. Né? Então, o franchising, 3, 4% isso daí. É muita coisa, né, cara? É um mercado muito grande. E, Morito, uma coisa que é muito claro pra gente que mora aqui e que trabalha, com empresas brasileiras, que é o nosso caso de nós todos aqui, é que algumas empresas brasileiras vieram para os Estados Unidos e não foram bem-sucedidas. Franquias que trouxeram modelos do Brasil para tentando vencer aqui e não conseguiram. Por que isso aconteceu? Eu acho que a diferença é mindset mesmo, assim, no sentido de vir com a mentalidade empreendedora do Brasil, visto talvez de entender que a marca deu certo no Brasil, que por consequência poderia dar certo numa rapidez, numa maior velocidade. Quando chega aqui, ele observa e se depara com uma série de problemas. Um erro comum que eu percebi muito, e não é diferente da marca que me expatriou para cá também, é você vir com a visão do turista, você visitar alguns shoppings aí tradicionais e achar que tem que colocar lá. Esses shoppings, obviamente, são extremamente requisitados, super movimentados. Você vai pagar por um varejo normal, pagar um aluguel alto que não comporta no teu faturamento. E aí, quando você olha, vai fechando o primeiro mês, aí deu um lucro, aqui no segundo já não deu, no terceiro já não deu, tal, ele começa a amargar prejuízo. Aí você começa a entrar numa espiral ali de achar que não vale mais a pena, porque aí você olha para o Brasil prosperando, olha para uma loja aqui deficitária e você vai falar assim, vou fechar essa loja. Com certeza, mas Wellington, uma pergunta que eu vou te fazer. Eu percebo isso. Você não percebe que muitas vezes as empresas brasileiras vêm para cá e focam no brasileiro e não necessariamente vão para o mercado em geral, vão pegar quem está em volta, realmente que o público não brasileiro é muito maior do que o público brasileiro? Sim, isso na essência é erro comum. Você ficar na zona de conforto, até porque está na comunidade brasileira, o certo, o correto, realmente você vir para cá para falar com o americano, né? Não vem fazer um negócio aqui para falar com a comunidade brasileira, porque é um erro comum que o pessoal comete e não vai ter muito futuro isso daí. É claro que tem uma vantagem você trabalhar com um determinado nicho, né? Tem um determinado nicho muito específico, você entende aquela cultura, você entende aquele mercado, aquele submercado e trabalha bem, mas evidentemente você está se limitando. Mas eu sempre me pergunto o seguinte, por exemplo, se eu abro um restaurante de comida brasileira nos Estados Unidos, eu estou num mercado de nicho, eu estou falando para brasileiros. Só que algumas culinárias, por exemplo, elas romperam com isso, né? Uma comida japonesa não é mais de nicho. A comida italiana, a pizza absolutamente, a pizza passou a ser americana, não é mais italiana. Então, de alguma maneira, alguns mercados que em algum momento foram muito nichados, eles explodiram. Isso é possível dentro do meio como das franquias? Sim, às vezes tem um negócio no Brasil que está lá crescendo no Brasil, mas que tem um potencial enorme de virar marca global. É possível, sim, essa questão de entrar no mercado nichado e dar certo. Até costumo dizer pro pessoal, porque a gente conhece algumas marcas aqui, né, consagradas, como é o caso do Olive Garden, que é comida italiana, né, Pop Chipotle, que é uma comida mexicana. Por que não a gente ter um casual dining brasileiro? E eu sinto que existe uma onda de consumidores americanos, né, um pouco extenuadas do enlatado, né? Porque quando você vai nessas redes, basicamente são produtos congelados que estão sendo feitos na hora lá. Que ele está prezando por essa comida handcraft, feito meio de maneira artesanal. De repente vê algum nicho de negócio e conquistar o mercado americano, né? E expandir de forma larga escala. Né? Eu pessoalmente, cara, sou um defensor ferrenho
do brasileiro, da cultura brasileira, do que o Brasil tem para oferecer. Essa questão das empresas, de profissionais brasileiros, da gente realmente ter força aqui, tá começando agora. Você falou agora dos restaurantes. Cara, qual é o histórico que a gente tem de restaurantes brasileiros nos Estados Unidos? Você não tem hoje muito com força no país inteiro uma grande rede brasileira, como você tem as italianas, as cubanas, enfim, as venezuelanas, as peruanas. Você tem aí os países da América Latina com redes de restaurantes espalhadas pelo país. E o Brasil está começando a engatinhar nessa história, né? E eu acho bacana esse momento, porque é um momento que o Brasil começou a entrar com mais seriedade. A gente tem uma ideia de que num negócio, o que se diz no senso comum, os ditos populares, que é o olho do dono que engorda o gado. Portanto, eu imagino, se eu sou um franqueado, eu tenho uma lojinha pequenininha, um restaurante pequenininho, o fato de eu estar ali dentro, isso vai me permitir fazer aquele negócio andar muito melhor. Por outro lado, a gente entende, você fala de 30, 40 grandes investidores, evidentemente que o sujeito não vai estar ali, né? Ele é um sócio capitalista, ele bota o dinheiro. Como é que funciona isso? É possível, por exemplo, um investidor que não tenha nenhuma vontade de estar dentro da própria loja, ele queira botar o dinheiro dele e ele queira que aquele negócio ande, alimentando, evidentemente, com dinheiro aquele negócio, mas não com o trabalho direto. Como é que funciona para o investidor, para aquele sócio meramente capitalista? O que acontece no mundo de franquia, o princípio básico é o olho do dono que engorda o gado mesmo, né? Então, se fosse tão simples, o franqueador montava várias unidades próprias, né, que bastava colocar um gerente e tal, esse tipo de situação. O princípio básico é que justamente você tendo um parceiro operando o teu negócio que colocou o capital, isso que é importante entender, né? O franqueado coloca o investimento dele, que normalmente é o investimento da vida dele, ou seja, ele não tem chance de errar. Então a entrega dele vai ser muito maior, ele é quase o espelho do franqueador na unidade, o que é bom para os dois lados. Agora, existem casos sim de que existem investidores, né, que entram na operação, né, e a gente costuma dizer, olha, você não precisa estar presente, mas se faça presente, né, você acompanha o seu negócio, participe do treinamento, entenda pelo menos para ter autoridade para falar do negócio. E existem testes no mercado, né, que são comuns aí da gente fazer matriz até de perfil de operadores, em que você consegue dar para esse investidor uma estrutura, ele vai ter que ter funcionário, não teria como. Alguém que represente ele lá e que possa se assemelhar àquilo que a gente entende que é o ideal. E aí ele teria como se fazer presente. Ele vai te acompanhar de uma maneira um pouco mais remota, como investidor, mas com certeza tendo alguém extremamente comprometido com a operação na ponta. Eu posso dar aqui o meu testemunho. Eu tenho trabalhado aí junto com o Morita, com o pessoal do Manolo também, na área de marketing, né? Então, tem todo o suporte, toda uma preocupação. Você vai fazer um lançamento de loja, você tem que preparar um material para todas as lojas receberem, e todas as lojas da rede ajudam a divulgar aquilo. Tem uma vaga de emprego, tem um lugar para fazer de emprego, para aplicar para vaga de emprego, e tem um modelo para aplicar para vaga de emprego, ou seja, é todo um trabalho feito, né, para que o franqueado realmente seja atendido e tenha suas demandas assim atendidas. São necessidades distintas, né, Morita? A gente está falando aí de franquias em várias partes, aqui no caso dos Estados Unidos, e diferentes. Né? Você falou aí que o Manolo está em Deerfield, que tem um público brasileiro imenso, mas aí você tem em North Miami, agora vai ter em Cape Cod, vai ter em outras áreas que você vai ter brasileiros, mas nem tanto, então cada um demanda um tipo de ajuda, né, de colaboração do franqueador. Por outro lado, tirando o Manolo de lado, falando em geral das franquias, você vai acontecer também de você ter franqueadores, eu acho que quanto maior for a sua rede, que vão começar a querer ser um pouco rebeldes, né? Vão começar a fazer coisas diferentes. Um exemplo, o cara tem uma franquia de pizza e o cara um dia vai resolver que vai colocar um sanduíche ali, né? Vai dizer que, porque é italiano também, eu botei uma coisa. Isso deve acontecer muito, né, Morita? Eu queria saber primeiro, você tem alguma história legal dessa pra contar, que você já viu, e quais são os procedimentos que você tem que tomar quando isso acontece? Então, isso já aconteceu, sim. Já aconteceu, uma marca minha era de acessórios, outra era de alimentação, né? E uma vez de alimentação, eu cheguei na loja junto com o dono, até com o franqueador, era comida chinesa, asiática, né? Você entende que vai vender frango xadrez, yakisoba e por aí vai. E tinha lá arroz, feijão e batatinha frita. E a pessoa achava que estava abafando, né? Porque passou um consumidor, falou que tinha saudade de comer o arroz com feijão lá. E lá colocou e foi um terror, né? Porque um olhou para a cara do outro, né? A gente falou, nossa, como é que pode, né? Porque obviamente tem um supervisor de campo que não poderia, acho que foi um gap ali, que a pessoa achou até que iria abafar com a visita da gente, dizendo que estava colocando algo que o mercado estava pedindo, né? E aí você tem que ter, assim como na loja de acessórios também, já aconteceu do franqueado colocar um produto não homologado, porque passou uma sacoleira, queria vender lá um acessório lá, ela achou interessante botar na loja também, e a gente tem que ter o devido tato. Então, quando você
você fala da forma, é claro que na hora a gente quer pegar, arrancar tudo e dizer que não pode, né? Mas acho que tem que ter um pouco de diplomacia, de tato, realmente, até porque ele está nessa posição de diretor e puxar a pessoa e conversar, né? Falar que realmente não tem como, né? E explicar até para ela, lembra do treinamento, a pessoa vem para cá esperando comer uma comida oriental, não comer arroz com feijão, né? Batata e por aí vai. A gente teve que explicar e a pessoa entendeu, logo depois tirou, né? Agora, claro, que se ela não entender, tem que ter. Aí tem mecanismo, né? Advertência, a pessoa tem que tomar providência, se a pessoa vai ter autoridade. Segunda advertência, até na terceira advertência, a pessoa não tomar atitude, a gente vai convidar para se retirar da rede. Acho que você comprou um negócio esperando um negócio, a gente esperou outro e tal, e o ideal é repassar a tua operação, para você não perder o capital, e isso é comum. Eu fiz vários repasses também ao longo da carreira, porque a loja estava mal explorada. Então a gente chega e sugere isso ao franqueado, ao investidor, e normalmente a gente consegue. Para dizer que não teve um caso de litígio ao longo dessas 700 unidades, houve um caso só, que eu nem fui, mas aí foi uma fé do franqueado. Na verdade, ele já tinha 3, 4 lojas e resolveu criar uma outra pirata, vai. Com o mesmo conceito, com a mesma ideia e tal, e depois foi pego nessa situação, né? Você percebeu que foi má fé, e aí a gente teve que retirar ele da rede mesmo. Eu estava pensando, é claro que assim, tem franquias de valores completamente diferentes, né? Assim, umas bem mais acessíveis, outras absolutamente mais caras. Mas, em média, qual seria assim, ou vamos ser mais específico, aqui nos Estados Unidos, dentro dos clientes que você tem, em média, qual que seria o valor de investimento numa franquia? Vai de quanto a quanto? Qual que seria a base, qual que seria o topo do que a gente vê normalmente? Eu tenho negócios que começam a partir de 50 a 60 mil dólares. E como tem um negócio que chega perto de 1 milhão. Se a gente falar de uma média, a média americana, a média de um investidor americano para montar uma franquia, ele está habituado em falar em ranges aí que beiram 1 milhão. 600, 800, como se for, é dinheiro por dinheiro, né? No Brasil também, você vai falar de uma franquia de 800, 900, 1 milhão de reais, também não estamos falando nada de errado lá. Agora, para o mercado que está no brasileiro, a média, a gente está trabalhando muito no range de 200 mil, mais ou menos. A média de marcas, né? Aí estou falando de vários segmentos ali, é mais ou menos essa média. Mas no mercado americano, se você for falar de alguma franquia comum, você vai falar de 500 mil, mais ou menos, 600 mil, alguma coisa assim. E também na média, a gente sabe que a gente não tem um valor absoluto para isso, mas o sujeito pegou, botou lá os 500 mil dólares e abriu e investiu num negócio. O break-even point, aquele momento de retorno, vem a partir de quanto tempo? Eu tenho a felicidade de estar trabalhando com negócios que estão amortizando em menos de 2 anos. 1 ano e meio. O próprio Manolo é um caso aí que está sendo histórico. Aí. Tem coisa amortizando em menos de 1 ano. Uhum. Mas o comum é a gente falar de 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos isso. Entre 2 e 3 anos é o normal, né? Você ter o payback, né? Ou seja, você coloca 500 mil no negócio, então se você tiver um lucro aí, digamos, da faixa de 20 mil por mês, você vai amortizar esse negócio em cerca de um pouco mais de 2 anos, 2 anos e pouco, né? É bom, né? Nada mal, né? É realmente um modelo interessante, franquia interessante pra caramba. Você começa seu negócio já com força, né? Com uma marca por trás. A gente faz sempre esse grupo de perguntas também, são 3 perguntas. A gente sabe que o acerto é um péssimo professor, o sucesso normalmente ele ensina pouco, se a pessoa não tiver treinada a aprender com ele. Sim. Eu queria saber de você, Morita, algum erro que você tenha cometido ao longo da sua trajetória, seja pessoal, seja profissional, e o que você aprendeu com isso? Essa é a primeira pergunta. O que eu posso dizer, eu acho assim que fui franqueado também no Brasil, né? A gente chegou a fazer parcerias aqui, mas eu acho que em alguns momentos, digamos, eu acho que foi uma questão de parceria. Talvez eu não imaginei onde eu iria chegar. Eu acho que teve alguns momentos da minha carreira que eu poderia ter negociado talvez a forma de participação em alguns projetos que eu participei que eu não negociei da maneira adequada. Se eu voltasse um pouco atrás, e eu não tenho dúvida que a minha contribuição foi plena para alguns projetos que hoje valem milhões. E eu acho que várias pessoas refletirem, às vezes, né, de acreditarem, acho que talvez no seu potencial e de repente estabelecerem umas regras de parceria muito, muito claras, né? A gente talvez cometeu alguns erros, talvez no formato de parceria, mas acho que faz parte, acho que
a gente às vezes não sabe também onde vai chegar, né? E as pessoas, né? Você lida com muita gente, o tempo inteiro você está lidando com pessoas que estão investindo, estão empreendendo e estão tentando fazer seu melhor. Que tipo de erros você vê as pessoas, de modo geral, cometendo? Isso é bem interessante. Eu acho que foi essa coisa de uma certa presunção, de faltar um pouco de humildade. Eu acho que eu aprendi com alguns brasileiros que já estavam há anos, né, eles falavam muito isso. O brasileiro tem que vir com um pé no chão, sabe, assim, para empreender. Então, a gente poderia relatar aqui umas 10 marcas brasileiras de renome que vieram do Brasil, e algumas marcas, e não foi diferente com a gente, encaram isso daí imaginando que vão faturar muito mais. Quando você percebe, na realidade, o teu faturamento é gradual. Você tem que comemorar dia a dia. E ele percebe que a jornada de conquista do mercado vai levar alguns meses, anos até. Eu costumo dar exemplo, se você for na sede do Starbucks lá, ele levou 17 anos para ter 17 lojas. Você vai na sede do Starbucks, você vê lá a linha do tempo dele, todo mundo fica impressionado. Para depois ele pular para 500, 1000 e subir. Imagine a pessoa ter paciência para 15 anos para maturar um conceito como foi Starbucks. E hoje é o que é, né? Então, não estou dizendo que, claro, toda marca tem que esperar todo esse tempo, mas acho que tem que ter um pouco desse fôlego, da paciência, e acho que talvez um atalho é vir um pouco mais humilde, trabalhar com os custos menores. Eu acho que isso que é o mais importante. Né? E a terceira pergunta é mais simples. Tem gente que diz que não, ou acredita que não erra nunca, né? O que você diria para essa pessoa? O sujeito está sempre certo. Primeiro, a gente acabou fugindo, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Eu acho que essa questão de aprendizado é muito importante. Eu acho que a pessoa que vem aqui achando que é o primeiro erro, acho que ela já vai errar de cara com esse pensamento, né? Morita, nossa pergunta tradicional do 33. Se você tivesse 3 minutos, somente 3 minutos, com qualquer pessoa do passado, do presente, uma pessoa até do futuro, uma pessoa que não existe, que você que gostaria que existisse, quem seria essa pessoa? O que você perguntaria para essa pessoa durante esses 3 minutos? Por que você gostaria de saber dela? Eu botei 2 aqui. O segundo tem a ver com business, né? Mas o primeiro, até porque a gente tem essa paixão por futebol, eu ia perguntar pro Filipão, entendeu? Pô, Filipão, cara! Eu tivesse a oportunidade de perguntar para ele o que você pensou quando você colocou a seleção para jogar com a Alemanha, entendeu? Porque jogar aberto daquele jeito lá foi um suicídio. Com certeza, um jogo, vários erros lá que houveram. Mas quem eu gostaria de realmente encontrar, não está mais aqui, é o Ray Kroc, quem fundou o McDonald's. Quem basicamente criou e que é a principal referência no franchising mundial, sim, né? E ele teve uma visão assim fantástica, né? E se a gente analisar friamente, os do conceito mesmo estariam parados no tempo lá, né? E você percebe que houve vários momentos lá que ele também teve uma assistência do mercado, né? Mas eu queria fazer essa pergunta para ele, como é que ele enxergou isso no início, né? Porque ele viu aquilo lá e, nossa, para ele ter essa visão, para ver que hoje é uma das principais marcas do mundo, acho que uma das 10 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Ou do mundo até, e saber como é que ele chegou a essa conclusão, vislumbrou, porque realmente uma trajetória aí fantástica, né? E você falando muito sobre a questão do preocupação com o local, né, com localidade, de mapear os territórios, o McDonald's é totalmente isso, né? Foi impressionante entender como é que o cara entendeu aquilo como investimento imobiliário. Então estamos falando de real estate quando fala de McDonald's, o cara colocou isso claro. Exatamente. Estou falando de terreno, tô ganhando dinheiro. Terreno. Né? Não, e você percebe que no filme ele conta que em determinado momento teve uma pessoa, não lembro agora o nome lá, que comentou, né? O teu negócio não é o hambúrguer, o teu negócio é a propriedade, a terra. E realmente aí foi a virada, acho que foi a virada de chave do McDonald's, realmente, que virou essa marca aí bilionária, trilionária, que realmente é o mérito do negócio. Muito bom. Morita, cara, muito obrigado mais uma vez. Cada conversa que eu tenho com você é novidade, é diferente. Enfim, sempre uma aula sobre esse mercado de franquias, que é um mercado tão interessante, tão fascinante. Você foi o cara que me fez ter vontade um dia de ter uma franquia. Eu pensei, quem sabe, né? Quem sabe? Mas, cara, Morita é sempre um parceiro ali, a gente tem feito muita coisa junto, lá na Brasil Expo Flórida, em outros projetos também, que a gente trabalhou juntos. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, pela parceria de sempre. Foi um barato mesmo, de verdade. Queria te agradecer também, viu, Morita? Para mim foi um prazer te conhecer. O Gabriel sempre falou de você. Como eu te disse, te assisti há um tempo atrás e tenho absoluta certeza que a gente vai conversar muitas vezes mais. Então, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante também. Valeu mesmo. Obrigado também.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Eduardo Morita. Pô, mais um programa incrível. Obrigado, Júlio Camacho. Foi fantástico mais uma vez a gente tá aqui falando de mais um assunto desse tão interessante, né? E muito obrigado você que está aí acompanhando a gente. Não sei nem qual é o número desse programa, já tem bastante programa por aí. Muitos programas no passado, muitos programas que ainda virão por aí. Então não esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificação para você ser notificado dos novos vídeos. A gente tem trailers de segunda a sexta, vídeos completos todos os sábados. Então dá o like aqui nesse vídeo também, compartilha, manda para aquele amigo que quer conhecer mais sobre o mercado de franquia, aquele que quer abrir uma franquia, enfim. E aquele que só quer ouvir um papo bacana e aprender um pouquinho e ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Valeu, galera. Então até a semana que vem e diga 33.